ajuda secreta aos contras, contas secretas na Suíça e subornos a obscuros vendedores de armas. Alguns estudiosos dizem que o caso Irã-Contras foi mais complexo do que qualquer trama já inventada por Hollywood. As revelações da intriga internacional estarreceram os americanos comuns e os experientes congressistas também. Nada pareceu mais bizarro, entretanto, do que aquela autoridade iraniana mostrando uma Bíblia com capa de couro diante das câmeras. Quem poderia esquecer seu sorriso triunfante quando informou que a Bíblia tinha sido um presente do presidente Reagan? Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o misticismo islâmico. A princípio, a Casa Branca disfarçou a jactância iraniana sobre aquela Bíblia, mas depois o porta-voz do presidente confirmou. De fato, em outubro de 1986, o presidente Reagan tinha mandado a Bíblia a eles como demonstração de boa vontade. E lá no Salão Oval, antes de assiná-la, o presidente escreveu o seguinte versículo do apóstolo Paulo, encontrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, o que o presidente quis dizer ao citar este versículo? Ele estava lembrando aos iranianos que todos nós, como descendentes de Abraão, somos juntos filhos de Deus. O presidente Reagan queria desesperadamente atingir o coração dos líderes iranianos devido à sua preocupação com nossos reféns. Os nossos líderes teriam agido de modo diferente se pudessem prever que a iniciativa do Irã iria sair errada. Mas certamente devemos todos aplaudir o seu desejo de alcançar um entendimento entre muçulmanos, cristãos e judeus. Embora possa parecer difícil de acreditar, todas as três religiões têm como ancestral o mesmo Abraão. E cada grupo estava representado em Camp David durante aquelas discussões de paz em 1978. O líder egípcio Sadat era muçulmano. O primeiro-ministro israelense, primeiro-ministro Begin, era judeu, é claro. E o presidente americano Carter representava o cristianismo. De vez em quando, em Camp David, os líderes acabavam falando sobre religião entre eles. O presidente Carter, em seu livro O Sangue de Abraão, lembra que Sadat parecia especialmente ansioso pelo diálogo espiritual. Com frequência, o líder árabe mencionou seu plano de construir uma capela no Monte Sinai para que os fiéis dos três grupos religiosos pudessem cultuar juntos. Sadat expressou a alegria em que muçulmanos, judeus e cristãos partilhassem do mesmo sangue de Abraão. Mas Begin pareceu um tanto embaraçado com essa ideia. Foi o que Carter observou. Este é o monte do templo na antiga Jerusalém, o local do templo de Salomão, e agora o centro das religiões mais importantes do mundo. Este templo muçulmano é a conhecida Redoma da Rocha. Ora, todas as três religiões reivindicam o mesmo pai em Abraão, e muitas pessoas têm curiosidade sobre o islamismo, a crença dos muçulmanos. Talvez você se surpreenda ao saber que a tolerância religiosa para cristãos e judeus é de fato um dos princípios básicos do islamismo. Maomé, o pioneiro dos muçulmanos, defendia o direito de os cristãos e judeus crerem tranquilamente no que desejassem. É claro, pregar o evangelho em terras islâmicas sempre foi um tremendo desafio. Maomé nasceu no final do século VI na cidade de Meca, um importante centro de comércio da Arábia Ocidental, a qual atualmente chamamos de Arábia Saudita. Aos 20 anos, ele arrumou um emprego com uma viúva rica e em pouco tempo estavam casados. Por volta dos 40 anos, Maomé teve uma visão na qual ele creu que Deus o chamou para apresentar uma mensagem especial ao mundo. Seu movimento religioso foi levado pelas espadas dos árabes por todo o Oriente Médio e para a Europa. De fato, milhares de cristãos se tornaram muçulmanos da noite para o dia.
o islamismo se espalhou pelo norte até os Alpes, mantendo-se firme na Suíça até o século X. Na verdade, se os exércitos árabes não tivessem sido derrotados na Batalha de Tours por Charles Martel em 732, toda a Europa provavelmente teria se tornado muçulmana. Não é de admirar que a Igreja, nas trevas da Idade Média, temesse o islamismo quase tanto quanto nós, no século XX, tememos a guerra nuclear. Bem, existem quase 800 milhões de muçulmanos hoje em mais de 70 países, inclusive em todas as nações que cercam Israel. Muitos muçulmanos jamais saem de sua casa sem levar consigo suas escrituras, o Alcorão. Os muçulmanos adoram Alá como o único Deus e veneram Maomé como seu profeta. Eles se inclinam juntos em oração 5 vezes ao dia. Eles também jejuam entre o alvorecer e o pôr do sol durante um mês inteiro a cada ano e evitam o jogo, as bebidas e carne de porco. Sem dúvida, os muçulmanos levam a sua religião a sério. Na verdade, a palavra Islã quer dizer total submissão a Alá. Os muçulmanos veneram Abraão, que eles chamam de Ibrahim, como seu pai fundador, que deu o exemplo de obediência e dedicação irrestrita. O que os muçulmanos pensam de Jesus Cristo? Esta é a questão. Bem, eles o aceitam como um profeta e professor, mas não como filho de Deus e salvador dos pecados. Assim como muitos devotos enganados ao redor do mundo, eles acreditam que podem se salvar por suas próprias boas obras. Bem, já que os muçulmanos rejeitam a Jesus como o Messias, será que têm o direito de se considerar o povo escolhido do céu? Por eles terem o sangue de Abraão, será que eles podem reivindicá-lo como seu pai espiritual? Perguntas bastante provocantes, você não acha? E quanto ao povo judeu, que também rejeitou Jesus como o Messias? Eles não o veneram como um profeta, como os muçulmanos fazem. Podem os israelenses hoje se considerar o povo escolhido de Deus, através do sangue de Abraão, apesar de rejeitarem o sangue de Cristo? Muçulmanos, judeus e cristãos, todos honram o mesmo pai espiritual. Será que todos temos direitos iguais em relação a Abraão? Para saber isto, temos que voltar 4.000 anos no tempo e explorar as raízes da nossa religião. Eu estou aqui na velha Hebron, o lugar onde Abraão comprou um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Aprendemos que o nome original de Abraão era Abrão e o nome de sua esposa era Sarai. Pela fé, Abrão e Sarai obedeceram ao chamado do Senhor, mudando-se de sua terra natal de lugar para lugar antes de finalmente se estabelecerem na terra prometida de Canaã. Bem, depois de muitos anos de espera por um filho, eles decidiram tomar o problema nas próprias mãos, fora da vontade de Deus. A própria Sarai teve a ideia. Por que não tomar sua criada Agar e ter um filho com ela? Abrão concordou. Agar deu a ele Ismael, que os muçulmanos honram como seu ancestral. Mas Deus se recusou a reconhecer o filho de Agar como o herdeiro da promessa feita a Abrão através de Sarai. Bem, 13 anos mais passaram após o nascimento de Ismael. Finalmente chegou o tempo do cumprimento da aliança. Isso foi na noite em que o Senhor chamou Abrão para fora de sua tenda e o mandou olhar para as estrelas no céu do deserto. Assim serão seus descendentes, Deus prometeu. Aí o Senhor disse a Abrão algo mais inesperado ainda. Ele disse: "E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto." O nome de Sarai, Deus mudou para Sara, que quer dizer a mãe de muitas nações. Bem, foi preciso muita fé para Abraão e Sara aceitarem seus novos nomes. Como poderia um homem de 100 anos e sua esposa sem filhos de 90 anos se considerar desde já pai de muitas nações? Humanamente falando, a ideia era tola. Tão ridícula que Abraão caiu sobre o seu rosto e riu ali mesmo na presença de Deus. Imagine! Eventualmente, Abraão e Sara aceitaram a promessa de Deus e a sua fé foi contada como justiça. Note que Deus os havia declarado como pais, uma coisa que eles não eram.
uma coisa da qual eles se consideravam completamente indignos. Mas pela fé, eles aceitaram seus novos nomes, muito embora a maneira como Deus os havia chamado não representasse o que eles eram de fato. Através desta experiência de Abraão e Sara, podemos entender a fé exigida para a aliança. A fé salvadora envolve a aceitação da declaração de Deus de algo que não somos. Como vê, quando nos arrependemos e cremos, o Senhor nos considera perfeitos através do sangue de Cristo, apesar de sermos indignos e impuros. Mas note que a fé gerou fruto para Abraão e Sara. Em pouco tempo, Isaac nasceu, o filho milagroso da aliança. E assim como a fé operou milagres para Abraão e Sara, a fé em Cristo operará milagres e vidas serão transformadas hoje. Alcoólicos se tornarão sóbrios pela graça de Deus. Adúlteros se tornarão esposos dignos de confiança. Orgulhosos legalistas se tornarão crentes humildes e felizes. Portanto, agora temos o passado das 3 religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo. Sabe, Deus estabeleceu sua aliança com Abraão através de Sara. Seu filho Isaac foi o filho da fé, através do qual a aliança foi cumprida. Ismael, o filho da carne, nasceu fora desta aliança de fé. No sentido mais verdadeiro, entretanto, Ismael não era filho de Abraão. Afinal, ele não nasceu de Abraão, mas de Abrão, 13 anos antes do nome do patriarca ter sido mudado na base da fé. Portanto, o islamismo, descendendo de Ismael, estava desqualificado da aliança de Abraão desde o princípio. E os muçulmanos hoje, a despeito de seus elevados princípios morais, ainda carecem do princípio da fé necessário ao cumprimento da aliança. Embora o islamismo ensine dedicação e entrega, ele rejeita o evangelho. A única esperança de os muçulmanos se tornarem verdadeiros filhos de Abraão é participando da sua fé, a fé no Messias da aliança. Ora, e quanto ao povo judeu, podem reivindicar por direito Abraão como seu pai espiritual?